Oi, boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui, né, hoje não sobre política, mas falando um pouco de filosofia, teoria sobre a humanidade, né, ciências, um pouco sobre o que eu sei, né, e sobre Deus, né, também sobre um pouco daquilo que eu sei. Eu sou crente em Deus, sou um cristão, não tenho uma religião definida, tá? Quem me conhece sabe que eu gosto do espiritismo, da Umbanda, mas não me considero um umbandista ou um espírita, né? Pois não sou praticante, tá? Dessa religião, desse segmento. Mas sou jornalista e sou pós-graduado em filosofia. Muitos atribuem a filosofia ao ateísmo, né, e à esquerda, né? Só que tem várias contradições nisso, né? O próprio Olavo de Carvalho, né, o professor Olavo de Carvalho, que é um filósofo, né, está aí para provar de que nem todos os filósofos são ateus e nem todos os filósofos são esquerdistas, são socialistas ou comunistas, né? A filosofia implanta de que o homem veio a partir do homem, né? De que o homem ele é fruto da sua própria criação, né? Coisa como não está errado, tá? Pensar assim. Sabemos que pela Bíblia o homem nasceu de Adão e Eva. Deus criou Adão do barro, soprou no seu nariz, deu vida, e de Adão tirou a costela e criou a Eva, ao qual colocou no paraíso e disse que do fruto proibido não comerás, né? Aí vem toda a história do Antigo Testamento, né, que a partir daí teve as desgraças, teve o dilúvio, teve quando Noé colocou os animais na arca, e depois veio a Moisés, né, que fez a arca da aliança, onde tem os 10 mandamentos, originados de Deus, né? E aí segue toda a humanidade. Só que a história que eu acredito foi o seguinte, tá? Acredito também que há vidas, né, fora da Terra, que Deus é o Criador de todo o universo, né? Aí a velha pergunta: quem criou Deus? Deus não foi criado, Deus surgiu, né? Pelo aquilo que eu acredito, Deus surgiu, e do seu surgimento ele criou o universo, os planetas e tudo em volta. Acredito também que o planeta Terra, você está aqui para pagar ou para se purificar de alguma coisa que você fez em vidas passadas, né? E assim, e Deus criou os planetas, dando poder a esses planetas de colonizarem a Terra, tá? Aí criou-se o primeiro homem, né, que é o homem de Neandertal. O homem de Neandertal ele foi moldado até chegar ao que somos hoje os Homo sapiens, que são homens que pensam, né? Só que, segundo Aristóteles, Platão, Sócrates, né, vou pegar os filósofos mais famosos, né, Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles, nessa ordem, né, o Deus não existe, né? O homem nasceu, não sei da onde surgiu o homem, quando ele veio da evolução. Só que, se veio da evolução, todos os animais deveriam continuar evoluindo, certo? Mas não. Esse homem veio do macaco, do primata, que é o ser, que é o animal, né? Não o ser, o animal que mais se aproxima ao homem, sim, mas ele não evolui mais. Então, a hipótese do homem vir do macaco é uma hipótese descartável. Segundo o Darwin, que fez a teoria, né, da vida, que ele foi o primeiro no mundo também a falar que o homem
veio do macaco, não Platão e Aristóteles, né? Mas Darwin pegou da teoria deles e chegou a essa conclusão: o homem deveria continuar sua evolução. A ciência diz que o homem é uma evolução de espécie, só que se nós evoluirmos para mais, nos viraríamos o quê? Uma ave? Sairíamos voando? Não. Nós não somos evolução de espécie nenhuma, nós somos evolução da nossa própria espécie. O que pode acontecer é que o homem de Neandertal andasse de 4, assim como os outros animais, assim como até o próprio primata. O macaco ele anda ora de 4 e ora ele fica em pé. O homem também tem esse poder de ora andar de 4 e ora ficar em pé. Ele é um dos poucos animais que faz isso, tá? Pronto. Só que a inteligência do homem é muito superior à inteligência de qualquer animal. Qualquer animal irracional. O homem é o único ser pensante. Pensa tanto que chega até a fazer desgraças, fazer besteiras. Só que não tem como você ter um ser pensante sem ter uma figura, né? Sem ter um polo, né? Uma ligação com um ser supremo, com um ser superior, que nesse caso é Deus. Deus, criador de todo o universo, não iria, o universo não existiria sem Deus. Deus, na sua infinita bondade, mandou para nós o seu Filho, Jesus Cristo, para que não nos livrássemos dos nossos pecados, tá? Quem lê a Bíblia e diz que Deus mandou Jesus para que Ele nos livrasse dos nossos pecados, não está interpretando de forma certa. Deus mandou Jesus aqui para que nos livrássemos da escravidão, tá? Porque o pecado ele é subjetivo. O que para você é pecado, para mim pode não ser. Entendeu? O que para mim é pecado, para outra pessoa pode não ser. Então não tem como livrar todos os pecados. O pecado ele existe para que nós podemos aprender com ele, para que nós podemos crescer com o pecado. Entendeu? E o pecado, a partir do momento que você comete, desde que você ache que aquilo seja pecado ou não, a sua história, a sua missão de pagar com Deus é sua, tá? Deus deu livre arbítrio ao homem fazer aquilo que ele desejar, tanto certo quanto errado. Isso para mim é a maior dádiva divina, a maior de todas, tá? Não é ter salvo a humanidade, não é ter dado a inteligência, mas sim o livre arbítrio ao homem, tá? Segundo a teoria de Sócrates, né, o período socrático, o homem ele evolui, como eu disse, a partir dele mesmo. Sócrates diz: só sei que nada sei. O que ele diz? O que ele quer dizer com isso? Só sei que nada sei. Que nada no mundo pertence a uma só ideia, né? Existem várias ramificações. Você pode seguir o caminho A, B, C ou D. Você escolhe. Você é o seu próprio Deus. Você é o seu próprio demônio, tá? Coisas que também eu acredito que sejam verdade. A filosofia ela faz o homem pensar mais do que aquilo que ele está acostumado a pensar. Só que muitos filósofos, principalmente filósofos famosos, se acharam maiores do que a criação. A criatura se achou maior do que a criação. E disso veio toda aquela história de que filósofo ele é ateu e filósofo ele é esquerdista, tá?
Mas como nós não estamos falando de política nesse vídeo, eu não vou falar sobre esquerda e nem direita na filosofia. Vou falar apenas de ateísmo e crença em Deus. Tá? Não tem como a natureza florir, os rios da vida, das coisas mais bonitas no universo sem um Criador, sem a imagem, sem as mãos de Deus, sem as mãos divinas. Tá? Quando Deus mandou para cá Lúcifer, tá? Ele não mandou para cá para que ele dominasse a terra. Ele mandou como forma de Lúcifer pagar pelos pecados cometidos, que foi o maior pecado do mundo, querer ser Deus. Quando ele veio para a terra, muitos homens se acharam maiores do que Deus, e até hoje se acham. Talvez isso seja o motivo de tantas catástrofes na terra, porque Deus deu inteligência ao homem, mas não deu toda a sabedoria a ele. Isso só quem tem é Deus e Jesus. Tá? Então assim, a filosofia ela abre os olhos das pessoas, só que você tem que saber entender aquilo que você lê na filosofia. Um caso muito comentado hoje, né, a moda na filosofia, é o filósofo alemão Nietzsche, né? Nietzsche, o que o Nietzsche era? Era um filósofo, né? Ele foi um grande estudioso, sim, também um cientista, e veio de uma família, né? Veio de uma família criada nas normas da igreja. Só que por que Nietzsche ficou conhecido como o anticristo? Para alguns, como um herege, sendo que em nenhum de seus livros, nenhuma de suas teorias, ele afirma ser uma pessoa descrente em Deus, e sim na igreja. Ó, se você tiver a oportunidade de assistir o filme do Humberto Eco, Em Nome da Rosa, você vê mais ou menos ali a história do Nietzsche, entre parênteses, né? Contando o porquê do abandono dele à igreja e não a Deus. Tá? Porque a igreja começou a um certo momento em que eles se achavam superiores à criatura. A criação seja superior à criatura novamente. Na Bíblia, né, quando Jesus entra no templo judeu, né, dos judeus, ele vai até Nazaré, e entra na igreja. O que ele faz? Ele derruba, ele sai jogando os tabuleiros de vendas, chicoteando as pessoas. Por quê? Não porque Jesus era uma pessoa má. Nunca foi. Jesus era a bondade em pessoa. Era o anjo mais lindo de Deus na terra. Ele fez aquilo por quê? Porque o homem naquele momento estava se achando maior do que Deus. E Deus disse: a minha casa é uma casa de oração, não venderás e nem roubarás dentro da minha casa. E era o que o homem naquele momento estava fazendo. Volto a dizer, Jesus não veio aqui ao mundo para livrar-nos dos nossos pecados, ele veio para nos tirar da escravidão humana, coisas que nós até hoje somos escravos, tá? Então assim, a filosofia ela abre os olhos para você enxergar o mundo de uma forma completa.